Eu sigo aqui refletindo sobre esse tempo complexo, caótico e alimentado por tanta maldade ao redor desse mundo, onde a vida e os valores que sustentam a vida parecem não valer absolutamente nada. E lendo aqui muitos textos e as cartas aos Romanos e aos Coríntios especialmente, eu fico aqui me perguntando se a natureza criada que geme, que clama para que os filhos de Deus se revelem em meio a essa ambiência corrompida, por que isso não acontece? Por exemplo, por que nós vivemos num país tido majoritariamente como cristão e essa maldade não somente é vivida, mas principalmente ela é aplaudida? E quem está se amoldando ao padrão de quem? O mundo ou nós? E quando a missão que nos foi confiada pelo próprio Jesus para sermos o sal dessa terra e a luz desse mundo, será que nós vamos revelar as virtudes de Deus para esse mundo, defendendo o que diante dele, do Deus o nosso Pai, é absolutamente indefensável? Sal insípido, só uma lâmpada apagada? E em meio à minha enorme coleção de defeitos, à minha imensa fragilidade humana, eu tenho refletido muito sobre tudo isso, mas uma coisa é motivo de glórias a Deus por parte da minha vida. Eu glorifico a Deus porque o Senhor, em meio às minhas muitas falhas, Ele tem alimentado o meu coração desse desejo de busca. Essa busca de viver muito além do que nós somente falamos. Essa busca de viver o assemelhamento sim a Ele, Cristo Jesus. E essa busca tem produzido na minha vida transformação de entendimento, de consciência, e tem me abençoado muitíssimo para viver a paz que o mundo não entende, a alegria completa que Jesus nos ensina, a esperança do verbo esperançar e a gratidão, o ensino de Jesus. E eu espero que essa brevíssima reflexão abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, assim como abençoa imensamente a minha. Não tem a ver, meu irmão e minha irmã, com o que nós simplesmente falamos, o que nós meramente falamos. Mas tem a ver, sim, essencialmente, na pessoa que nós nos tornamos em Cristo. E aqui é o ponto, aqui está o ponto. Não é o que nós falamos, é o que nós vivemos. Porque sem vida, a fala de nada vale, meu irmão. E por vezes até vale para produzir um testemunho ruim, que só serve para afastar as pessoas da verdade que é Cristo Jesus. Ao invés de aproximar as pessoas de Cristo, o contra-testemunho afasta as pessoas de Cristo. E lembrando aqui das preciosas lições que eu aprendi na primeira disciplina da Faculdade de Teologia. Foi muito marcante para mim começar daquele jeito. E a disciplina se chamava Teologia e Prática da Espiritualidade. Isso aí há mais de uma dúzia de anos atrás. E esse ensino preencheu muitos espaços na minha alma e no meu coração e fez profundas transformações no meu modo de enxergar e de viver essas verdades profundas que eu aprendo a partir da vida de Cristo Jesus. E a decisão inicial se volta para o entendimento da espiritualidade, meu irmão. Dessa espiritualidade cristocêntrica que é descolada completamente da religiosidade, do medo, da culpa, das relações de troca e do interesse. Entendendo que o contexto da nossa espiritualidade deve ser visto de modo integral e integrado, levando-se em conta as diversas áreas da nossa vida. E essa espiritualidade ela é centrada na vida e na obra de Jesus Cristo como sendo mais que um modelo de espiritualidade, mas sendo sim a sua fonte essencial. Jesus é a fonte essencial da espiritualidade, porque a espiritualidade cristã, ela é indubitavelmente cristocêntrica. Ela é Jesus na plenitude. E então, desde cedo, eu aprendi que Jesus ilumina a verdade. Ele é toda a verdade, portanto, diante de qualquer dúvida quanto ao que nós estamos vendo ou ouvindo, basta olharmos para Cristo Jesus e vermos se existe, se há alguma harmonia, se há alguma semelhança ao Evangelho e à vida dele, do lindo e doce Jesus, com base nisso que está sendo dito, que está sendo falado ou que está sendo vivido. E aí a claridade vem. E eu lembro que aquele ensino sobre espiritualidade
lá na escola de teologia, apontava para o texto que está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, que diz que nós temos um tesouro, esse tesouro em vasos de barro, o Espírito Santo em nós, Deus habitando em nós. E Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou nos nossos corações como um pai se dando a conhecer aos seus filhos. Que coisa linda! O Deus Todo-Poderoso se dando a conhecer a mim e a você, filhos, meu irmão e minha irmã. Este é um ensino que aponta para o Evangelho e para a vida de Cristo Jesus, como sendo a suficiência da vida, como o alvo a ser buscado por cada um de nós, filhos adotados, para vivermos a semelhança do Filho pleno, Ele, Cristo Jesus. E eu lembro aqui que na carta de Paulo aos Efésios, nós aprendemos até que todos nós cheguemos à plenitude de Cristo, o Filho pleno. Em Colossenses, mais uma carta de Paulo, nós aprendemos que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo sendo formado em nós, para nós sermos uma expressão visível de quem Jesus é. E um pouco antes, no capítulo 1 dessa mesma carta aos Colossenses, nós aprendemos que Jesus é a perfeita imagem do Deus invisível, o Deus a quem Ele, Jesus, chama de Pai. Jesus é a mais plena expressão do Deus, o nosso Pai. E a palavra diz que em Jesus tudo subsiste e que nele, em Jesus, habita toda a plenitude da vida. E ainda na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, eu não me lembro aqui o versículo, a palavra nos ensina a nós sermos transformados de glória em glória, à imagem e à semelhança de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que Ele prometeu, que Ele nos enviou, que agora habita em nós. E a boa notícia, meu irmão e minha irmã, é que esse Espírito, o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus, esse Espírito agora está em nós, em mim e em você. E, portanto, nós podemos viver as mesmas virtudes porque o Espírito Santo nos alimenta nessa jornada, nessa direção. E meu irmão, minha irmã, eu poderia passar aqui o dia todo falando de Cristo Jesus, da excelência, da plenitude, da suficiência e da vida do lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré, como o Filho de Deus que veio até nós para nos revelar todas estas verdades profundas para a vida. Eu poderia passar o dia inteiro aqui falando. Aliás, é só sobre isso que eu quero falar a minha vida toda, da vida de Jesus. Porque Ele é a mais completa e perfeita expressão do amor, da graça, da bondade, da generosidade, da compaixão, da misericórdia, do perdão, da justiça, da verdade e de todas as virtudes que procedem de Deus, o nosso Pai Celestial. O Deus a quem Jesus chama de Pai. Então poderia passar o dia todo, mas eu quero aqui nos trazer a uma reflexão, meu irmão e minha irmã. Se nós sabemos de tudo isso, por que que ainda nós criamos tantos sofismas, tantas narrativas, tantas justificativas que buscam defender que diante desse Deus revelado em Jesus não há qualquer defesa? Porque, meu irmão, minha irmã, se tem maldade, não é possível relacionar Jesus a isso. Se tem mentira, se tem arrogância, se tem truculência, se tem brutalidade, desrespeito, se tem busca por poder ilimitado a qualquer custo, se tem planos covardes que atentam contra a vida, meu irmão e minha irmã, Jesus não está nisso. Bem, eu preciso finalizar agora e eu termino dizendo que nós temos este precioso tesouro que habita em nós. Agora, tem uma grande notícia aqui, que é o vaso, eu e você, nós não existimos, meu irmão, para proteger a integridade do tesouro que habita em nós, mas é o tesouro que é oferecido para proteger a integridade do vaso, eu e você, meu irmão e minha irmã, a despeito das nossas eventuais quebras. E meus irmãos, somente quando nós assumirmos a nossa fragilidade humana, o poder de Deus se aperfeiçoará em nós, a fim de que nós possamos, de verdade, de uma forma verdadeira e genuína, participar da transformação que o Espírito Santo já vem
realizando nesse mundo, muitas vezes sem a nossa ajuda pretensiosa. Agora, que tal, meu irmão e minha irmã, nós começarmos a viver o que nós confessamos? Que tal nós começarmos a viver o que nós falamos acerca do Evangelho e da vida de Jesus? E eu me incluo nessa pergunta, meus irmãos, porque quando as pessoas olham para a gente, olham para mim e para você, elas conseguem enxergar, elas conseguem ver o Jesus que nós confessamos como Deus? E eu, mais uma vez, concluo dizendo, não é o que nós falamos, não é o que, é quem nós nos tornamos nele, Cristo Jesus. E tudo isso, meu irmão, para o nosso próprio bem, para o bem de todas as pessoas e para a exclusiva glória de Deus. Muito obrigado, Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita desse lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré, as consolações, o ânimo, o entusiasmo e a comunhão do Espírito Santo de Deus, o Evangelho relacional, e essas bênçãos preciosas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estejam com todos vocês, em todo tempo e em todo lugar. Um beijo, um abraço com a minha alma, uma semana abençoada de feriadão e até a próxima segunda-feira.